Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje nós vamos fazer, pessoal, a continuação do importante livro do Eclesiastes, que nós estamos então realmente discorrendo há um tempo. Sabe as disposições de Deus, porque um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol. Foi a ciência do Senhor que os diferenciou. Quando criou o sol que atende às suas leis, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, alguns que Deus elevou e consagrou, e outros pôs o número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo, e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o amolda e dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Assim também diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo, e são sempre duas a duas, opostas uma à outra. Então Deus, ele realmente sabe considerar as obras dos justos como sendo boas, obviamente, e ele vai dar a recompensa devida a elas, e os pecadores, né, que vivem de acordo com vamos dizer assim, a morte, né, de acordo com as trevas, que vivem amaldiçoados e humilhados. São pessoas que não fazem a vontade dele. Objetivo do autor. Eu fui o último que despertei e fiz como que junto os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus e enchi a tina como vindimador. Olhai que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, poderosos, todos os povos, e vós, chefes da assembleia, escutai-me. Distribuição dos bens próprios. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo. Não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não dê teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tomar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito, porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome, somente no fim da tua vida. No momento da morte, distribuirás a tua herança. Então aqui fala para você distribuir a tua herança, os teus bens próprios, no final da tua vida. Não durante a tua vida, não dês os teus bens a outrem, não concedas autoridade, conserva a tua autoridade, não manches o teu bom nome, isso é muito importante. Comportamento com os escravos. Para o jumento, o feno, a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete com grilhões. Mas não cometas excesso, seja com quem for, e não faças coisas importantes sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele seja tão estimado como tu mesmo. Trata-o como irmão, porque foi pelo preço de teu sangue que o obtivestes. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo. Então é importante você ter um comportamento adequado para com as pessoas que te são submissas. Pessoas que, muitas vezes, elas acabam se ocupando de um trabalho. E é importante você realmente não cometer excessos com essas pessoas, ser uma pessoa que trata bem essas pessoas. Vaidade dos sonhos. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio.
Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos, os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nela teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Então aqui fala, né, o quão importante é você não viver da vaidade dos sonhos, das esperanças quiméricas, né? Os imprudentes, os insensatos é que vivem assim, é que edificam sobre os sonhos, é que vivem de esperanças quiméricas, como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim o que se prende a visões enganadoras. Então é importante você não viver assim, você viver de uma maneira sensata. A experiência. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Proteção de Deus àqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. E os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá. De nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor, para quem ela olhe, quem é a sua força. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Olha como é bonito isso aqui. Então fala primeiro de você ser uma pessoa experimentada. Aquela pessoa que não passou por nenhuma experiência de vida, ela não tem nada para contar, ela não tem nada para ensinar. Só aquela pessoa que realmente passou por experiência é que tem inúmeras ideias, né? Essa pessoa fala com sabedoria. Agora, aquela pessoa que não passou por experiência, pouco sabe. E essa pessoa que passou por muitas experiências, desenvolve a prudência, que é uma das maiores virtudes cristãs. E aqui fala também sobre a proteção de Deus àqueles que o temem, né? Aquelas pessoas que temem a Deus, elas serão abençoadas quando Deus olhar para eles. A sua esperança está posta naquele que o salva. Então, os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam, né? Aqueles que temem o Senhor não tremerão, não terão medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma de quem teme o Senhor. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. É muito importante, então, você temer ao Senhor. Os sacrifícios. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam, no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos sacrifícios não lhes conseguirá o perdão dos seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que o tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como o assassino de seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude do pagamento de um operário são irmãos. Um constrói e o outro destrói. O que lhes resta senão a fadiga? Um ora o outro maldiz. De qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se lava após ser tocado no morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados, que torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo pecado. Afastar-se da injustiça, oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos.
A oblação do justo enriquece o altar, é um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração, e nada suprimas as primícias do produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam. Pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Então aquela oferenda do justo, o sacrifício do justo, será bem aceito por Deus. Abster-se do mal, fugir da injustiça, alcança o perdão dos pecados. E é algo que é aceito por Deus, é um sacrifício salutar, apagar-se do pecado, apartar-se do pecado. Então, realmente, quando se você vive de acordo com a vontade de Deus, você está dando glória a Ele através do seu comportamento, através da sua oferenda. Eficácia da oração. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada espere de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que a faz derramar, pois a sua face sobem também ao céu, e o Senhor que ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se levará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus. Ele não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo. Ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhe esmagará os rins. Ele se vingará das nações, até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção, até que ele faça justiça ao seu povo e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Olha que bonito isso, né? Sobre a eficácia da oração. A eficácia da oração do humilde é extraordinária. Como que a oração do humilde agrada a Deus? Como que Deus, ele ama aquela pessoa que sabe, através da sua oração, se aproximar de Deus. Essas pessoas que realmente entendem que ele ouve a oração do ofendido, ele não despreza a oração do órfão, ele realmente está sempre disposto a acolher essa oração e a aceitar a oração dela e a fazer justiça para ela, para essas pessoas que realmente passam são pessoas justas, são pessoas boas, são pessoas humildes. Ele não considera prazo, ele vai fazer justiça, ele não terá paciência com os opressores, ele vai vingar as nações e suprimir a multidão dos soberbos. Ele vai quebrar os cetros dos iníquos, porque ele vai dar a cada um segundo as suas obras. A sua misericórdia é algo incrível, né? Ele dá alegria aos justos por um efeito da sua misericórdia. A misericórdia no tempo da tribulação é bela. Então, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Então, aqui fala o quão importante é nós rezarmos a Deus com humildade, com confiança, entendendo que Ele ouve a oração do justo, que Ele ouve a oração do humilde. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar, então, a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. Espero que todos estejam gostando desse vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.